Opa, Miló Podcast no ar, Felipe. Meu amigo Evandro Jales. Que sorriso brilhante, rapaz. Que hoje o programa tá especial. Tá diferente. Tá lindo. O pessoal que já viu a thumbnail já sabe quem tá aqui com a gente hoje. Já sabe, né? Esse é um programa especialíssimo, Que muito isso, esperado. Respeita. Vão entregar os meus podres hoje. Hoje vocês vão saber quem eu realmente sou. Que aqui na frente vocês acham que eu sou desviado aqui na frente, nos bastidores eu tô total Mais ainda. Bom, com a gente, ela, linda, Monique Jales, também conhecida como minha esposa. Bom, Minha querido? amiga, que prazer receber você aqui. É estranho estar desse lado aqui. Realmente eu estou do outro, né? Mas já faz tempo. Sabe o que é engraçado? Eu e o Filipão, a gente fica no fake, a gente fica aqui o dia verdade. inteiro, aí quando começa, e aí, meu mano? Normal, Tipo, né? eu com ela já tô há 10 anos, então assim, oi, meu amor, como é que você tá? No caso, eu acordei. Ah, não, a gente não acordou junto. Hoje não, É. hoje não. Hoje não. Mas deixa pra lá. Ó, vocês que estão assistindo a gente, rapidinho, o nosso jabá. Isso aí. Se inscreva no canal, né, Filipão? Isso, se inscreva, comenta, envia pros seus amigos, porque o conteúdo do Miló Podcast tem a intenção de agregar valor. Então, se você entende isso e quer ombrear com a gente esse caminho do Miló Podcast, vai lá e faça o seu serviço. Comente aí, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, não é isso, Evandro? É isso, com certeza, como a gente sempre fala, vem junto com a gente, que junto a gente caminha mais forte, chega mais rápido aí no nosso objetivo, beleza? Vamos pra cima. Vamos nessa, galera. No Miló Podcast você aprende palavras como ombrear. Ombrear, Não, exatamente. meu amor, não é conteúdo, é cultura. Eu sou completamente velho no meu dialeto. Sara fala que eu tenho 75 anos. Bacana. Eu falo bacana. Eu também falo bacana. Eu te apresento ou você se apresenta? Mas antes gostaria de fazer uma denúncia. Olha, e Uma denúncia? Tadã! Uma reclamação. Cheguei e não tinha 10 toalhas brancas. Ai, meu Deus. É verdade. Isso não estava combinado com o meu agente. E tava tudo no briefing. contrato. No briefing do contrato. As perguntas também Meu Deus estão do todas, céu. né? Foram todas esqueletadas Você perdoa a antes. gente aí. Desculpa a Poxa, falha, senhora. infelizmente. Mal sem querer. Acho Caramba. que eu vou ter que... Ó, hoje a nossa ideia aqui no Miló é falar um pouco sobre o Miló também, né? A gente já fez episódio falando sobre o Miló, só que com nós dois. Só que nada melhor do que as nossas esposas pra dar um terceiro olhar, um outro prisma, né? Exatamente. Tem tanta história agregada Exato. a minha amiga Monique Jales. Verdade. Que, né, Verdade. passa por tantos caminhos. Ela que faz um serviço paralelo com a gente, conseguindo convidados. E é sempre bom tê-la próximo, pensando junto com a gente, né, idealizando junto com a gente. E além de tudo isso, da história do Miló, existe uma profissional competentíssima. Exatamente, que é o outro lado que a gente vai querer falar. Que ela que é trabalhou isso. no gospel, inclusive. Isso, trabalhou no isso. meio cristão e hoje tá numa empresa aí que... Sinto dizer que... Ih, Fora da visão? bicho. Fora da Meu visão. Deus. Ih? Fora da cosmovisão, eu vi isso hoje. Cosmovisão. Ai, brincadeira, tá maluco? Então você apresenta, amor. Vai lá. Então tá ótimo. Essa aqui é minha câmera. Essa aqui. Essa aqui é minha câmera. Tá ótimo. Tudo bom, galerinha? Então, eu sou Monique Jales, né? Tô ombreando com esse nome aí já faz 10 anos. Na verdade são 17, mas que o nome passou pra mim tem 10. Mas eu sou Monique de Souza Oliveira Jales, né? Tenho 34 anos, sou jornalista Uou. de formação. Já trabalhei fazendo muitas coisas ao decorrer do dia de hoje a gente fala, né? Mas trabalhei com assessoria de imprensa, com produção, Muito bom. com RP, né? Que a gente chama de relações públicas. E hoje estou redatora da TV Globo. A gente já começa agora polemizando na bio mesmo, tá? Sou casada com este querido aqui, da onde vem meu sobrenome, Evandro Jales, já há 10 anos. A gente faz 10 anos. Unforgettable. E tá carregando uma princesa aí, né? Tô grávida. Na Quase 7 meses. Luzita. A Luzita vem aí. Pra honra e glória do Senhor. Amém. Que legal. E é um testemunho forte também, hein? É? Tem muita história. Densa essa história, hein? Eu acho que é mais de um episódio, hein, Evandro? Mais de um, com certeza. Mais de um, hein? Com certeza. Mais de um. Com Mas certeza. eu vou ficar aqui contida pra não gastar a minha 1h30 que eu contratei. Que você vai contratar. Você acha que a gente trabalha com gospel hoje, nós dois? Não, né? A gente não é do gospel. Uma análise sintática sobre o Miló Podcast. Apesar dos convidados Não. serem cristãos, a gente não...
Eu acho que vocês mídia gospel, eu acho que a gente não é. Vou começar talvez a gente... puxando ovo, já babando. Eu acho que vocês estão indo muito bem no que vocês se propuseram a fazer lá atrás, assim. Quando vocês pensaram, não, o Miló, a missão do Miló e o propósito do Miló vai ser esse. Eu acho que vocês não desviaram nem para um lado, nem para o outro em nenhum momento. Não, eu quero falar que a gente fez o caminho contrário, né? Qual o caminho tipo assim, contrário? você tava trabalhando no gospel, trabalhou no gospel a vida toda. Exato. Tipo, trabalhou no gospel a vida toda. A vida toda não, mas grande parte. Sim, minha carreira de jornalista profissional começou no gospel. Começou no gospel e ficou... Tu tem mais tempo de... Não tem mais tempo de Globo do que de gospel, né? Cara, de formada... Formou 2010. Eu tenho 12 anos. Humanas não sabe fazer conta, tá bom, galera? Tem 12 anos. 12 anos de formada. Eu trabalho na Globo há 4. Eu ainda não equiparei, não. Passou pela HIT. Passei por muitos lugares. Olha só. Foi assessora de imprensa. Passei pela HIT, onde eu era produtora de TV, que foi onde conheci o Filipão. O Filipão era meu diretor, galerinha. Olha só, imagina que diretor é esse. É um marido hoje pra contar podre e um diretor de televisão. Ai, queridos, é muita história. Então fui produtora de televisão na HIT, apresentava lá também algumas coisas, porque a gente era assim. Maquiê, loucura. Mas eu era produtora de TV. Minha vida de jornalista profissional começou ali. Escrevia roteiro de programa, fazia bastante coisa. Dali eu fui para uma empresa chamada Entretenimento, que prestava serviço para a Universal Music Christian Group, que estava abrindo o selo gospel naquele momento. Sim. Tinha Eli Soares, tinha... Eu olhando para a câmera como se, né? Telespectadores, né? Eu tô aqui, querida! Você tá aqui. Eli Soares, Renascer Praise, tinha Thales na época também. Enfim, foi uma experiência super bacana, mas lá eu era assessora de imprensa. Aí saí de lá, abri uma agência chamada Purim Comunicação. A empresa deu uma caneca aqui, amor, sabia? Tem uma caneca aqui, vai falando que eu vou achar. Purim? Vai achar, da Purim. Só que é a caneca teste. Lembra que você fez uma caneca teste? Que você nunca usou? Nunca usei porque ela ficou falhada. Purim Comunicação deu super certo. A gente fez assessoria pra muita gente bacana, muita gente legal mesmo. Eu prefiro não falar agora. Pesquisem. Procurem saber. Não, foi muito bom. Tive uma sociedade ali com o Rafael Ramos, né? Dá muito trabalho, aí deixa pra lá. Tudo bem. Mas era Purim Comunicação, tá tudo por aí ainda. Depois da Purim, eu trabalhei na Canzion. É verdade. Trabalhei na Canzion, Marcos Witt. Foi quando lançou o filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra foi Canzion, não foi? Ou foi o Igor 360? Não, então, aí a Canzion foi uma parceria da Canzion Filmes com a 360. Porque aí depois da Canzion, eu tive um meio termo ali, né? Eu, enquanto era Purim, trabalhei também para 360 Way Up, que é uma empresa muito bacana do Igor Siqueira, que já esteve aqui também. Foi um dos primeiros entrevistados do Miló. Foi o nosso terceiro convidado. Ali eu era. Na Canzion eu era uma espécie Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, Na Canzion eu era uma espécie de... Eu era jornalista, mas eu era também... Trabalhava com mídia social, né? Fazia um marketing ali também de cantores, enfim. Eu fazia bastante coisa. Porque jornalista é isso, tá, queridos? É polivalente. A gente vai onde o dinheiro chama. O trabalho chama. Mas é importante ter essa característica mesmo polivalente. Eu tô olhando pra cá, eu cismei que é a televisão. Mas é bom, tu sabia, cara? Eu gosto disso. Eu gosto de você falando. Veia. É isso. Mentira. Que mais? Aí trabalhei na 360 Way Up, que foi muito legal o tempo que eu trabalhei lá. Porque aí eu era assessora de imprensa, mas eu tinha uma coisa de relações públicas ali também. Porque a gente coordenava os eventos, né? Sim. Eu acho que o Igor, ele criou... Eu brincava muito com ele. Falei, sabe, tá criando um monstro. Porque agora as pessoas vão aos cinemas procurando filmes cristãos, que é a empresa que traz, né? Que era a empresa que trazia. Traz ainda, né? Que eles estão aí a todo vapor, né? Lançando The Chosen no Brasil, né? E tudo mais. Isso na televisão. Aqui isso com na o televisão ao vivo. Isso não tem como. É demissão. É inadmissível, gente. Me perdoa. Mentira. Brincadeira. Não, mas você trabalhou com alguns filmes legais que estouraram. Nossa, trabalhei O filme muito. mais estourado foi Quarto de Guerra, não? O filme que mais, com mais bilheteria? Evandro, deixa eu tentar Extraordinário lembrar. também foi um filme bem legal. Não, tiveram vários filmes muito bacanas, mas de bilheteria, se eu não me engano, o Igor pode depois querer me corrigir, super pode, mas o Quarto de Guerra foi bizarro, assim, pra aquele momento. Até o momento do Quarto de Guerra, só ele tinha feito tantos espectadores. Foi alguma coisa tipo 600
600 mil, que para aquela época Já era muito. era muito de Aham. cristãos indo ao Sim. cinema, né, consumindo conteúdo cristão. Mas acho que Paulo Apóstolo de Cristo, Poxa, Esse foi pancada, hein? foi quase 1 milhão. Bateu na travezinha ali pra fazer 1 milhão, 900 Pô, eu e brau. jurava que era a Quarta de Guerra. Mas então, Eu lembro do Mas é filme... porque é diferente, eu né? lembro do filme Maria Madalena. Maria Madalena. Tive uma galera que falou mal, Felipão. Né? Caraca, Porque, esquece! não, e é interessante contar um pouco assim, né? Porque logo depois do 360 foi que eu fui pra Globo, né? E aí a Globo a gente fala depois, que eu acho que vale a pena um capítulo à parte. Mas nós tínhamos o privilégio, lá junto com o Igor, de assistir aos filmes antes. Porque qual era o trabalho da 360? Eles hoje também são distribuidores e tal, produtores e tal. Mas no Brasil, eles é que fazem essa triagem de dizer o seguinte: é um filme para o público gospel ou não? A classificação, né? Aí Eles classificam. assistimos Madalena. Vi um mamilo. Falei, tem um mamilo. Aí a gente desce numa cena que ela entra assim na água e sobe. E aí era um mamilo aparente, porque era um tecidinho, né? E quem Jerusalém. fez Jesus nesse filme foi o Coringa, né? Qual é o nome dele? Calma, vou me Tá ligado? lembrar. Quem foi que fez o Coringa? O Joker? Eu sou ruim de nome, tô ruim de data. Mas Mas foi ele, não foi? Sim. Tá por aqui, em algum lugar na minha mente de grávida, vai lembrar em algum momento. Mas ele fez esse filme, Maria Madalena, e a gente olhou e falou, não, cara, eu acho que a mensagem tá aí, vamos nessa. Não, o filme é incrível, eu amei. A fotografia E a parte do bonita, mamilo né? nem foi a parte que me incomodou, não. Não, tinha a parte que eu do tô mamilo- falando de uma. O que me incomodou no filme, tu não viu esse filme, não, Não né? vi, não Eu acho vi. que a gente já falou desse filme aqui, talvez. Tivemos um gente outro comentou, sim, momento comentou. que era Que- dúbio, porque era uma coisa tipo Maria Madalena e Jesus, e a Então, gente mas Jesus achava era que... carinhoso daquele jeito com todo mundo. Ele foi Mas Jesus carinhoso com a Maria. maravilhoso. Então, ele foi carinhoso Mas com a a Maria maldade está Madalena. no olho de quem vê. Exato. Mas o que me incomodou nesse filme foi o fato de quando Jesus curava, ele perdia a força. Aí ele ficava Ele cansadão, ficava meio né? cansadão, tipo assim, qual é? Você não pode cura. crer, a gente conversou sobre Você não esse cura filme. ninguém pelo teu físico, né? É o espiritual. irmão. Antes de entrar aqui, eu já lembrei, nem apareceu, Joaquim Phoenix. Joaquim Phoenix. É, Joaquim Phoenix. Cristãos extraordinário que não era um filme cristão, porém... Mas tinha uma mensagem de amor, né? Maravilhosa. Então, né, na época o Igor entendeu que isso era para os cristãos também. E, cara, foi uma fase muito boa. Cada um desses lugares por onde eu trabalhei no gospel, assim, me ensinaram muito. Eu fiz muitas coisas, né? Então, tipo, eu sou jornalista. Quando você diz que é jornalista, as pessoas acham que é aquela pessoa com o estereótipo, né, normal de... Ou o que eu ouvi a vida toda, vai trabalhar no Jornal Nacional. Tipo, não é isso, né? O jornalista faz muitas coisas. Mas o estereótipo é... Nossa, você falou que é velho. Eu tô aqui pensando assim, a caneta, a caderneta, a caneta. Tipo, a gente fez muita apuração, né, Evandro? Nós dois fizemos muita apuração de canetinha. Você mais do que eu. Nossa, aí me lembro de Rafael Eu Ramos. lembro que eu fui te acompanhar uma vez no Império Serrano, lá em Madureira. Caraca, sim. Falando com as senhoras e tal. Era matéria pra faculdade, eu acho que tava Matéria fazendo. pra faculdade. Aí, tu anotar, Felipe? A pessoa falando e você fica... Não, a minha letra já é feia, né? Beleza. Aí se eu escrever com calma, a letra já é feia. Mas qualquer pessoa que escreva bonitinho, na hora que estiver apurando com um caderninho, esquece, irmão. Esquece. Garrancho pra entender depois é um parto. Apuração, pra quem não sabe, é quando você tá fazendo uma entrevista com alguém, perguntando coisas, e essa pessoa vai respondendo pra você. Como você vai escrever uma matéria depois, se você não lembra das respostas que a pessoa deu? E antigamente mesmo, né? Um dia desse, você não conseguia ter um gravador. O Rafael foi o primeiro que teve gravador na faculdade, meu filho, tirando onda. Rafael Ramos, que tem que vir aqui também, esse safado. Rafael Ramos, do Música e Comunicação. Ele é demais também. Ajuda a gente pra caramba ele também, não é? Ele é maravilhoso. Ele conseguiu alguns convidados pra gente. Tá? Não, Rafael estudou comigo. Foi meu melhor amigo durante muitos anos. Te amo, te odeio, Rafael. A gente tem um negócio, um bordão. Mas era muito legal, assim. E aí o jornalista, ele tem esse estereótipo de, ele é a pessoa que vai e tal, e o óculos, e a pessoa séria. Na verdade, não. Na verdade, o jornalista pode fazer um monte de coisas, né? A gente passamos todos por uma crise na profissão, que é todo mundo sendo jornalista, todo mundo é jornalista, todo mundo é apresentador de televisão, todo mundo é tudo. Quando, na verdade, a gente estuda e vale muito a pena ainda. Ainda vale muito a pena estudar jornalismo, mas isso é
O que foi mais desafiador? Foi trabalhar com filme, sendo representante de uma empresa? Nacional, né? Porque eu falava com todas mas eu não tô falando de tamanho. A pergunta não é sobre tamanho, não. Nem importância. É sobre desafio, assim. O que foi mais desafiador? Sobre importância. Sobre tamanho. Era disso que eu tava falando. Não, mas eu tô falando, tipo assim, a pergunta é, o que foi mais desafiador pra você? Foi trabalhar com gospel representando uma empresa como a 360 ou você ser empreendedora, tendo uma empresa e trabalhar diretamente com artistas? Mas eu não tenho nem dúvida. Empreender. Porque empreender por si só já é um desafio muito grande. Tinha uns cantores malucos aí, né? Cantores malucos? Nossa, você... Eu nem te conto aquela, como se ele não soubesse, né? Ele sabe. Eu sei, é que não rola falar, né, galera? Não rola falar, mas eu sei, Mas né? eu tenho algumas boas histórias, assim, mas eu posso elencar coisas, porque quando você... Fala do Fabrício. O Fabrício. Entendeu a piada? Entendi, eu assisto. Eu né? assisto o Miló Podcast. Eu sei que o Fabrício é o nome que entra na boca de vocês na hora que vocês querem falar qualquer coisa de uma pessoa específica, vocês falam que foi o Fabrício. Foi empreender. Foi empreender e eu te falo por quê. Quando eu saí da Universal Music, foi um choque, assim. Porque eu tinha saído da HIT, eu pedi demissão da HIT pra enfrentar um novo desafio, que era ser assessora de imprensa desses artistas, né? Como eu falei, Thales, Eli, Renascer Praise, fizemos coisas muito legais. O Rafael, inclusive, trabalhava comigo nessa época. E você tá amparado, né? Você tem um salário, você tem uma estrutura de trabalho. E um belo dia, um entretenimento não funcionava mais. Tipo, durou acho que 9 meses ou 10 meses. Eu me lembro até hoje que eu liguei pra você e falei assim, Evandro, a gente não vai precisar vender o carro, porém, a empresa acabou. E aí, era porque era uma empresa prestando serviço para, né? A entretenimento prestando serviço para a Universal Music. Então, quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu sempre tive um bom relacionamento, assim, se eu pudesse destacar as coisas que eu, né, uma dos meus soft skills, que agora é tudo em inglês, né, uma das minhas maiores habilidades é de conversar com as pessoas e de fazer as pessoas se sentirem bem, relacionamento mesmo. Então, todos os lugares por onde eu passei, as pessoas me conhecem por isso. Não é por estar bolada, sendo escrota com a galera, sendo assessora maluca. É pelo contrário, é sendo piadista, sorrindo, sendo solícita e tudo mais. Então, naquele momento eu pensei assim, cara, eu trabalhei na HIT durante anos, recebendo gente, produzindo, apresentando, etc e tal. Legal. Agora eu tenho uma experiência como assessora de imprensa, porque eu já tinha sido assessora fazendo outras coisas. Não me olha com essa cara de apaixonada. Você olha com essa cara pra todos os entrevistados? Não sei, ué. Se eu for apaixonado por todo mundo. Foi assim que a gente... Enfim. Muito bom. Tá. Aí eu olhei e Vou falei... deixar a tela dividida, porque olha o olhar dele. Não, ele tava Coisa muito... maravilhosa. Ele tava muito apaixonada. Lindo. Aí eu olhei e falei, bom, acho que dá. E aí, lembrar aqui de Roberto Azevedo, que também, né, já gravou aqui com vocês no Super Gospel, falou assim pra mim. Não, ele não gravou com a gente, não. Não, o Roberto não, mas ele ele como cliente. Inclusive, pra quem não sabe, o Miló Podcast, o Estúdio Miló também presta serviço de podcast. Então, se você estiver assistindo aí e quiser ter um podcast, chama no direct, manda mensagem no YouTube, né? É isso aí. As portas estão abertas, não é mesmo, total, galerinha? Total. Aí Roberto virou pra mim e falou assim, Nikkei, que ele só me chama assim, né? Por que você não abre uma agência? Eu falei, Roberto, não vou abrir agência não, Roberto. Todo mundo que abre agência fecha. Eu não quero abrir agência pra fechar. Tinham muitas agências na época, né? Mas aí ele conseguiu me convencer, porque ele falou assim, Nick, eu vou nas rádios, que antigamente há 7 anos atrás, vou nas rádios e tal. Aí ele me deu um panorama, assim, ele me convenceu de que se eu tivesse uma agência, eu seria mais bem vista dentro dessa área. E foi uma empreitada muito legal, cara, assim, a gente pensou na marca, igualzinho vocês aqui, sabe?
no início você não tem muito dinheiro, mas aí vai trabalhar onde? Evandro foi um incentivador, falou, não, amor, vai. Acho que você tem que alugar uma sala. O Evandro já tinha esse faniquito de sala, já comigo lá. Muito no bom. meu caso, ainda bem que eu não abri. Mas foi bem nessa época, assim, há anos atrás já tava fazendo um home office, experimentando uma coisa que eu vivo hoje. Mas assim, sem dúvida o mais desafiador, 10 anos depois, sem dúvida o mais desafiador foi ter empreendido por empreender e por ser a dona, a jornalista, a funcionária que faz tudo, né? Fazia tudo junto com o Rafael. E por ter que lidar diretamente com artistas de peso, que eu fiz trabalhos para artistas muito grandes, né? Fiz trabalho para... Vou citar só alguns aqui, né? Andréa Fontes, trabalhamos com a Naily Sullivan, até com o Sullivan mesmo, que hoje em dia tá muito conhecida aí pelo Socorro Deus. Pode... Tem, todo mundo posta. Tem contato dele ainda? Você tem contato dele ainda? Do Sullivan? A Naily devia vir aqui, né? Conta a história dela. Ela e o Sullivan. O Sullivan também. Ah, cara, trabalhei pra muita gente. A gente fez coisas muito... Marcela Thaís, né? Fizemos coisas muito legais, assim. Mas é chumbo grosso. Você fazia assessoria de imprensa e social media, né? É os dois. Aí eu ficava mais com a parte da assessoria e o Rafael com a parte mais do social media. E modéstia à parte, naquela época, a gente tava indo bem à beça, assim. Porque nós dois éramos muito queridos na área. Sim. Então, quando a pessoa, porque assim, é o que eu acho, tá? Quando você contrata um assessor de imprensa, essa pessoa tá levando o ser humano, né? Então, quando ela me contratava, ela não tá levando a Pura em comunicação, ela tava levando a Monique. Porque quando eu passava a mão no telefone e falava assim, ó, tô com um assessorado novo, ele é assim, assim, assado. Filipão, sem brincadeira. Não tinha um que não me falava, manda o release agora. Eu posto pra você agora, Monique. Que legal. Aí eu falava, eu cobrava meu preço, né? Eu falava, querido, você tá levando o meu know-how, né? A minha credibilidade. Porque no nosso meio de assessores, as pessoas trocam muito mailing. Sim. O que é um mailing, pra quem não sabe? O mailing é uma lista de e-mails e contatos de pessoas de diversos veículos, né? Falando no secular aqui, né? Sei lá, O Dia, Extra, programa da Fátima Bernardes, né? Quem é o produtor lá? Quem é que pode receber um e-mail meu e receber um texto falando do meu cliente, né? Porque o assessor de imprensa, ele tem uma função muito importante na vida de um artista. Muito importante, porque ele é a ponte entre a mídia, grande mídia, e ele, né? Porque você imagina, não dá pra esse cara, o artista, dependendo do tamanho que ele tem, ele não tem condições, ele nem tem que fazer esse trabalho de ligar e falar assim, oi, Evandro, oi, Filipão, tudo bom? Aqui é a Monique Jales, eu sou assessora de fulana de tal, e vender essa pessoa. Imagina o cara ligando pra cá. Oi, aí, Evandro, pô, tudo bom? Pô, tô lançando meu trabalho agora, cara. Não tem problema nenhum. Não, mas quando é um assessor, não é nem credibilidade. É tipo assim, pô, o cara tem um assessor, né? Sim. Torna mais profissional. Eu acho que é tão necessário que a galera ainda não se atentou pra importância do assessor de imprensa. Porque ele transcende a matériazinha, o release, o relacionamento, né? Eu fiz muito media training. Media training é uma coisa assim, que você vê... Ó, vou dar um exemplo aqui. Faz toda a diferença, o Neymar é um cara que tem um media training... Amor? Como assim? Não, faz toda a diferença. Tipo assim, a gente não é todo mundo que vem aqui que tem assessorado, né? É verdade. Então tem uns que rendem muito, que na verdade a grande maioria, ruim, não teve ninguém. Teve alguns que a gente não gostou tanto, outros que a gente gostou muito, mas ruim não teve ninguém. Mas isso se deve a vocês também, sabia? Não, tô ligado. Eu sempre falava isso pros meus assessorados, assim, olha, o apresentador é bacana, vai te deixar bem, porque no media training você treina isso aqui. Você treina. Sim. Tem até uma série, né, que eu tô convencendo o Evandro de assistir, que se chama O Ensaio. Tá na HBO, eu acho. Que é um cara que ensaia momentos corriqueiros da vida do ser humano pra aquela pessoa, pra que aquela pessoa que tá ensaiando com ele não passe por aquilo novamente, ou saiba se portar. Sim. Só que assim, contar uma verdade pra alguém, ou viver uma vida de pai e mãe sem ser, pra experimentar, muito louco. O nome chama O Ensaio, é muito interessante de assistir. Mas enfim, o media training era isso, era um ensaio de uma entrevista. E se eu te fizer uma pergunta, se o cara te fizer uma pergunta capciosa, como é que você responde? Eu te ensino a responder.
Ah, mas esse... Cara, porque existe... Famosa gestão de crise também, tem né? pessoas que não faz sabem igual falar. a Jade, outro faz igual a Jade, ficou no Rock in Rio, né? É. Ah, tu viu isso, não? Pô, eu vi, eu conheço... Deixa pra lá. Tu conhece o cara? Então, mas é um trabalho, a gente fazia um trabalho muito legal, assim, mas sem sombra de dúvidas, é um campo muito vasto para se trabalhar, né? E sem modéstia à parte aqui, né? Sem não, né? Com modéstia. E a gente trabalhava muito bem, né? Todo mundo que estava com a gente sempre se saía muito melhor quando se deixava ser trabalhado, porque tem um outro ponto. Foi exatamente como você falou, Filipão. O cara que tem um assessor, né? Ele vai saber se portar melhor e tudo. E tem gente que não entende o quanto é importante. Nós tínhamos que lidar com isso também. A pessoa contratava a gente, pagava pelo nosso serviço e não nos ouvia. E fazia o que ela queria. Teve um marido de uma cantora. Fabrício, é o Fabrício. O Fabrício. Que ele não deixou o Rafael fazer a gestão da mídia das redes sociais, sendo que o Rafael ele era contratado para isso. Rafael precisava entrar para fazer um post específico de uma coisa que já estava combinada, alinhada, acertada, assinado. E o cara enlouqueceu com ele no telefone. Você tá achando que você é quem? Meu Deus do céu. Pô, quem? Você me contratou para fazer esse trabalho. Do que você tá falando, sabe? Fora que a gente encontrou muita falta de profissionalismo mesmo, sabe? Assim. Ah, mas quem faz sua rede social? A minha prima. Quem é seu assessor, pessoal? Meu marido. Seu Jay-Z, senhor? A senhora é a Beyoncé? Porque até hoje eu só vi um casal nesse estilo aí dar certo. E mesmo do empresário assim, e a gente não conhece os e mesmo assim bastidores. são mente pensantes, não são executores, são pessoas que contratam pessoas capacitadas para fazer, né? Não é? Exatamente. São coisas diferentes, né? São coisas muito completamente diferentes. Você é o Jay-Z, é bonzão. Você é o Jay-Z? Não, mas não é, porque o Jay-Z é o empresário da Beyoncé, mas, enfim, foi exatamente o que o Filipão falou. Não é ele que faz o design, não é ele que faz o... pensa naquelas coisas todas. Não é ele que atende telefone. Não é ele. A não ser se for, sei lá. Não é ele que distrata o mídia. Exato. Nossa, gente, que loucura. Meu Deus. Mas foram bons momentos, assim. Eu fiz muita coisa legal, tanto na HIT. Sim. Foram as minhas primeiras experiências apresentando TV aberta, assim, porque antes a gente já tinha... Eu fiz muitos estágios, né? Eu passei por muitos lugares bacanas, assim, que me formaram. Mas a HIT, sem sombra de dúvida, foi um lugar muito bacana onde eu trabalhei. Inclusive, vou contar aqui um bastidor do Filipão. Olha! Cara, teve um dia que eu fiquei muito desesperada, porque eu me lembro que eu tava produzindo um programa. Não, fica tenso não, irmão. Começou a dar um faniquito aqui. Não, então, o Filipão tava na Switcher nesse dia. Switcher é aquela, eu tô parecendo um display. Pra quem não sabe, Switcher é o lugar do comando, onde tudo isso aqui que o Filipão faz, ele tem uma Switcher na mão dele aqui. Separada. É isso aí, uma sala separada com vários telões pra você ver todas as câmeras, aí a pessoa vai cortando e tal. Você cortava lá também, Filipão? Você tava dirigindo? Então, comecei como operador de câmera lá na HIT, depois fui pra diretor de imagem, aí fiz uma supervisão de equipe e depois fui pra gerente executivo. Eu peguei essas suas últimas duas fases aí que você falou. Mas aí era um programa que era o missionário, né? A HIT é a Rede Internacional de Televisão e o dono é o menino R.R. Soares. Agora os filhos dele estão se candidatando de novo, né? Aí é Felipe... Aí não é mais Marcos Soares, R.R. Soares. É Marcos R.R. Soares. Não entendi muito essa estratégia. Mentira, entendi isso, eu não sei se vai dar certo. Mas enfim, no tempo que a gente trabalhava lá, foi muito divertido mesmo, porque foram as primeiras... foi uma escola legal, não foi? Não, é uma escola. Eu acho que a gente tem que ser... Tem que ser foi grato, incrível, né? foi incrível. Nós três trabalhamos lá e a gente tem coisas boas pra falar, né? Tanto que essa conexão foi feita. Essa conexão aqui... Eu saí de lá muito grato, assim. O que eu falei pra todo mundo quando eu saí de lá, assim, né? Eu falei, cara, quando eu casei, eu tava aqui. A primeira casa que eu morei casado, eu tava aqui. Meu primeiro carro, eu tava aqui. Minha primeira viagem... como casado eu tava aqui, então assim, muitas coisas que eu fiz a primeira vez eu tava lá, sacou? Não dá, né, cara? A gente tem que ser grato mesmo. Eu tinha uma... É diferente de você concordar com tudo, não concordo com tudo, né? Não. Discordo de muitas coisas, amo a galera que tá lá, amo a galera que tá lá. Só uma parte. Sacou?
A galera... Não, só uma parte, porque o restante a gente nem E conhece. tem um monte de gente que já saiu também, né? Mas eu amo a galera É verdade, que tá lá. que entrou e tal. novos, tem muita gente nova. Muita gente nova, né? Só Muita gente discordo nova. de algumas coisas, da visão e E da aí, forma de se trabalhar. e aí, ok. Da Cosmovisão. Da cosmovisão. da cosmo- E que vai acontecer em qualquer empresa. Tu não concorda com tudo Exatamente. em Era qualquer isso que eu ia empresa. dizer, exato. exatamente. Também não concordo com... Mas... Eu- Não, então, aí ia dizendo lá da Hit, né? Aí tá, tudo bem. Aí era o... Ai, eu ia dizer do missionário. Por que eu comecei a falar do missionário? Porque o missionário começa os programas na Hit, mas ele não fica até o final. Porque no meio ele vai tendo outros projetos, vai mudando vai mudando uma coisa, vai mudando outra. Aí ele coloca sempre alguém pra apresentar no lugar dele. Nessa época foi o Sodré. Isso. Qual era o nome daquele programa? Alguma coisa noite. Não sei o que, família, não era não? Nossa Nossa família. Nossa Família TV. Era o Nossa Família TV. É isso mesmo, que o Nossa missionário Família começou TV. a apresentar depois. Até o Anderson revezava com o Sodré às vezes e tal. Sim, Depois o missionário nunca mais apresentou. Eu produzi Algumas esporádico mesmo, quando o Saulo Ortiz também fez. Sim, Saulo No fez. comecinho tinha a plateia, né? A galera da igreja ia Nossa, assistir o cara. missionário. Era- Show. Era Era talk um show. talk show, É, era um um talk show. show, exato. E eu produzia pra esse talk show. E arrebentava. Que não era mais missionário na época em que eu É. estava. Tinha um programa também que o Anderson fazia que eu achava irado, Opinião Jovem. Eu produzi durante Mas anos não esse da programa. bancada. O da bancada eu achava chatão. Não. É. Mas apresentei tinha e tinha um que era no Estúdio Oh, 3, Deus. que tinha tipo Plateia. plateia. Tu tava Plateia. nessa época lá. Era Eu um mais comecei o escuro. Opinião Jovem. Foi, né? É. Na verdade, não tinha produção, era só convidados e tudo. Aí tinha umas Os arquibancadas. pneus, pô, né? esquece, maluquice, Mas era doideira. maneiro esse programa. Maluquice com doideira. Era maneiro. maluquice com doideira. Aí a Quando zoeira... a gente fala maluquice com doideira, é relacionada à produção, que a gente tinha Nossa. que fazer tudo. Esquece. Ah, gente, eu Monique fui de atrás... Parece que vai dar- produção. Não, é aquele- Diretora de arte. Diretora de eu fui arte. buscar aqueles assentos de carro Isso. na ponte que partiu. Não, Não sei nem onde é que Só pra eu vocês que fui. estão assistindo a gente, é assim, ó, vai dar errado, não tem como dar certo. Falta 10 minutos pra entrar no Exato. ar e não tem nada pronto. Aí 10 minutos tu entra no ar e funciona. Tu fala, É. meu Deus, como? Por Era quê? milagre de Cristo. Na verdade, era. Milagre. Inclusive, o milagre que Deus operou no dia que eu estava pela primeira vez sozinha de produtora dentro do estúdio, o Filipão saiu da suíte. Ele saiu. Eu não sei quem ficou. Eu só sei que eu pedia pra falar com alguém e não tinha ninguém que me respondesse. Senhor, não tinha um que me desse uma regressiva. E você ficava lá no Dentro do estúdio. eu Eu lembro acho que ele disso. saiu pra pegar um McDonald's. Mas você tava produzindo, né? Eu tava produzindo, não tava apresentando. Porque eu apresentei um montão. Mas eu me lembro bem desse dia. Porque eles tinham todo o controle, eles já sabiam o que tava acontecendo. Eu tava começando. Aí eu falei, cara, será que isso é trollagem? Eu, a produtora Será que novinha, acabei de chegar. Eu peguei caixa de color bar. Cara, eu nem lembro. Tu pegou? Peguei. Quem fez isso? O Renato? Ciantelli. Puxa vida, cara. Pra quem não sabe. Ia ser irado fazer um Não, episódio sabe o com que ele, acontece? né? O Ciantelli, O Ciantelli, ele né? veio com... É isso que eu falava. Na Roberto HIT, Ciantelli. na HIT a gente tinha uma característica muito interessante, que eram novos profissionais. Isso. Muito E jovens, uma galera muito com boa, hein? empenho, E uma com galera empenho de muito boa. fazer. É. Então a gente não tinha essa Toda coisa razão. das emissoras, que era justamente uma discussão que a gente tinha com a parte da gerência. Isso na época lá. Uhum. Essa coisa da brincadeira do Color Bar, É. a gente nunca teve um com o outro, porque a gente não tinha esse coisa de zoação, Da onde de veio, trollagem. né? Então, tipo assim, quando o Ciantelli veio, ele começou a fazer essas trollagens. É. Começar a falar numa comunicação que não existia. Sim. Caixa de Color Bar, o devoto da Nossa Senhora do Sync, É. do sincronismo, tipo, tinha umas coisas dessa... Mano, eu tinha um ranço do Ciantelli. Não dele, de uma coisa específica dele, não dele, não dele. Porque o Ciantelli é paulista. Aí ele isso, morou isso, alguns isso. anos nos Estados Unidos, né? Sim. Então, aí quando ele falava assim, não, estou aqui com o meu pendrive, eu falava, pendrive, cara? Pendrive? What is pendrive? Eu postei no meu Facebook. Eu falava, qual é, Ele não Ciantelli? conseguia Qual é? abrasileirar. Eu achei que você fosse qual é? falar outra coisa. Eita. Não, isso aí deixa pra lá. Eu vou falar, porque hoje isso é muito comum. Depois que eu trabalhei, né, com as pessoas do Brasil inteiro, Sim. nessas coordenações que eu fiz de comunicação por causa da 360, da Canzion, e até na Globo mesmo, porque na Globo eu falo com gente de tudo quanto é lugar, eu percebi que o paulista, ele tem a mania, o costume de reduzir os nomes das pessoas. Filipão nunca vai ser Filipão. Filipinho. Não, vai ser Fê.
Na verdade é diminuir, diminuir a sílaba do nome. A sílaba do nome. Pô, Evandro não tem crer. como. Evandro não ia ter jeito. Não tem como chamar de Eva, igual o Agora, Xavier. Xavier. Provavelmente seria Dro. Sei lá, Vandro. alguma coisa nesse sentido. O Paulista vai inventar alguma coisa pra você. Van. Gente, Vanessa é Van. Eu tenho uma amiga lá que é Vanessa, que é Van. E aí, o Ciantelli, Paulista... Ficava reduzindo o nome da Monique, chamando ela de Mo. Mo. Ai, meu Deus. E aí, pra quem ainda não entendeu, eu, Evandro e Filipão trabalhávamos na HIT e teve uma época em que trabalhávamos os três juntos, no mesmo lugar. E a gente já tava junto, nós dois já estávamos juntos. A vida inteira, 17 anos. Aí tinha um corredor enorme na HIT e o Ciantelli gritava o nome da gente, né? Aí ele abria a porta e falava, mãe. Eu olhava a cara do Evandro assim, tipo, Mo. Porque Mo é um apelidinho... A gente nem chama de Mo. Ficou corriqueiro, né? É que era uma coisa nova, assim. A gente não se chama de Mo, né? A gente se chama de uma outra coisa, um derivado de Mo que a gente inventou. Isso aí. Mas era engraçado. Mas foi um tempo Ciantelli, maravilhoso. se por acaso estiver assistindo esse episódio, vem aqui quando tiver... Ele não mora no Rio, né? Não mora. Mas... Ciantelli também tem outra história com você também, no início do teu programa, né? Pra você apresentar. É incrível. Cara, eu fui contratado com ele, né? Ciantelli, só pra quem não sabe, ele é dublador, né? Hoje ele faz locução pra alguns programas e tal. E ele foi diretor de TV na HIT, já trabalhou na SBT, trabalhou pra HIT nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Foi quando ele começou e tal. Então ele tem uma experiência com televisão. Se eu não me engano, ele também trabalhou na Disney, cara. É mesmo? Ele trabalhou na Disney. Deve ter feito. Trabalhou na Disney. Pelo que ele falava assim, eu acho que ele trabalhava, porque ele conhecia os locais. Ou ele trabalhava, ou conhecia bastante coisa da Disney. Alguma coisa assim. E sabe uma coisa que é legal de falar? É muito legal relembrar essas histórias, porque o Ciantelli foi a primeira pessoa, já no início da minha carreira, que olhou pra mim e falou assim, você não é do jornalismo. Você é do entretenimento. Falei, que isso, gente? Ele falou, ele comigo falou assim, ó, eu não te acho bom. Mas eu vou dar uma chance por conta da Monique. Tu acredita nisso, irmão? Ele falou isso pra mim. Exatamente isso. Exatamente, não te acho bom, mas eu vou te dar uma chance por conta da Monique. Ele direcionou o Evandro a fazer algumas coisas. Falou da língua presa. Não, real, cara, ele me deu uma baita de oportunidade, irmão. Uma baita de oportunidade. Ele que indicou pra você fazer a operação? Ou... Não, ele não me indicou. Não, eu corri atrás. Ele não ia me contratar porque eu tinha língua presa. Eu falei, cara, eu preciso melhorar. Isso. Preciso resolver. Entendi. Vou resolver. E resolveu. Porque eu quase perdi uma oportunidade por conta disso, né? Mas, cara, ele me deu a chance de... Ele não queria me contratar, mas depois que me contratou, ele falou assim, mano, você tem total liberdade de criar um programa de esporte, se vira. Pô, pra mim isso foi incrível, irmão. Não, então, é isso que eu ia falar, porque quando você entrou na HIT, você idealizou o programa de esporte. Não tinha como dar certo um programa na mão de quem não tava fazendo. Exato. A Natália, na época que tava fazendo, ela não tava inteirada no esporte. Ela era maravilhosa, mas ela não sabia absolutamente nada. Ela era bonita, fotografava bem, falava super bem. Mas não, e a gente não tinha esse tempo pra treiná-la a fazer isso. Que ia ser um... E eu acho que nem era a vibe dela também, né? Sim, tanto que ela logo meteu o pé. Todo. E até acabar, que o programa acabou quando eu saí lá da HIT, né? Então ele foi criado em 2010. Nossa. Acabou em 2019. Até eu sair, foi o programa mais longevo do CJC. Olha, longevo. Caramba, Ombrear. Até o final a gente vai coisando. Cara, que coisa longevo. Delicioso ouvir um longevo. O longevo, ele tem... carrega, né? Mas você vê como é que a carreira do jornalista né? Você vê, lá eu produzia mesmo, colocava o programa no ar, se era um programa com entrevistados, eu conseguia esses entrevistados, eu fechava a pauta com eles. E lá você também veio pra frente da câmera também, lá, né? Pois é, né? É, isso que é interessante. Viram esse negócio aí, falaram, acho que essa menina aí vindo de ônibus, de Anchieta, pode chegar, meter uma maquiagem na cara. Resgatei, né, irmão? Resgatei. Moleque. Representou. Deixa eu me ver. Não tinha nada. Um minuto, Filipão. Sim, vou colocar aqui, ó. Olha. Isso, obrigado, senhor. Tá ótimo. Puxa o mic agora. Agora. Isso. Tô incomodado com a cicatriz aí do braço, né? Tô incomodada com a cicatriz aqui do meu braço, porque o que era pra estar aparecendo não tá, né? Que é minha televisãozinha aqui, ó. Meu amor. E a barriga também, quase não tá aparecendo. Mas é isso, assim. Me olharam e falaram assim, acho que Monique dá conta de apresentar um programa. Mas eu entrava pra socorrer as pessoas. Tipo, a apresentadora XPTO tá com problema de garganta, não vai conseguir. Sim.
Eu juro pra você, eu falei esse negócio de Anchieta porque eu vinha de tão longe, eu chegava lá esbaforida. Eu nunca vou esquecer, teve um dia que eu botei um vestido Chegou a dormir na Hit também? Dormiu, né? Dormi uma vez, cara. Eu dormi também. Eu dormi dormia porque na eu não Hit, tinha como Filipão? voltar. Como é que... Filipão, Ô, mano, ó, vocês que coitado. estão assistindo a gente, é bom que a gente... Cara, é muito louco. Meia-noite, A gente né? precisa mudar Tinha de- coisa é. que acabava... O Nossa TV Brasileira, Família, não sei o quê, terminava quase meia-noite, cara. Vamos mudar de assunto pra gente É. Tá falar... muito íntimo. exatamente, Eu tentei exatamente. trazer pra vida do jornalismo, pra vida do jornalista. Aí falei de como Isso. eles abriram câmera pra mim. Apresentei alguns programas, foi muito legal. Tive Mas eu queria sucesso. falar, tipo assim, se você tiver numa empresa pequena, estiver começando, seja como estagiário Isso. ou como alguém recém-contratado, mano, não reclame. Vai com tudo, Exato. vai com tudo. Você Vai tá fazendo confiando. coisa que não tem que fazer, faça. Ah, tô saindo Aprenda, fora do horário. evolua, não tem Vai problema. lá. Aí depois Porque quando- isso vai fazer diferença exatamente. na tua vida profissional. Depois quando você estiver mais consolidado no mercado, Exato. aí você começa a fazer algumas exigências e tal, mas enquanto você estiver sendo escravizado, mas estiver podendo tirar benefício disso, Exatamente. aproveite, né? Benefício de conhecimento, isso é muito bom. Claro que não infringe sua moral, É, né? lógico, não tô falando de Então, ética sim, e moral nem nada, é isso, mais questão isso. de você aproveitar Mas é mesmo, bom né? falar, Porque é bom você falar, porque a galerinha de hoje em dia não tem muito essa visão, não. não tem não, reclama de tudo, pô. total. Você tá é uma maluco. galera que reclama. Estagia 4 horas, 6 horas, passa 6 horas e meia, tá reclamando. Eu fiz todas essas coisas que eu tô contando. Tudo por fora, não recebia por nada. Estagiar- Não, eu muito tempo eu fui apresentei, eu estagiário. apresentei o programa de esporte por 8 meses, não foi 8 meses? Oi. Sendo estagiário, mano. Lógico que eu reclamava porque eu tava demorando pra ser contratado. É. Mas não por... Mas se você for pensar bem, você estava estagiando para ser apresentador de TV, que isso não acontece em absolutamente Não, lugar nenhum. Lugar nenhum. Nenhum estagiário estaria na bancada como ele estava, né? Exato. Nunca, E aí, Evandro olha fez- a loucura, né? É. Como Deus faz as paradas. Se hoje a gente trabalha com audiovisual e eu tenho tranquilidade de estar aqui, foi É. porque eu apresentei estagiário que não era minha função. É, exato. E é bom a gente falar que era uma apresentação que tudo que você faz, você que produzia. É. Exatamente. Aí É. levava nas E aí, costas tipo mole, assim, né, irmão? Aí, acabei de embora. produzir, tá fresquinho. É ir embora, ir embora. É. Aí é que ia. Coisa linda. Não, coisa é Vamos linda. falar um lindo. pouquinho do Miló? Vamos. Fala um pouquinho do Miló aí, Ai, pô. fez cara de apaixonado de novo. Não, sabe por cara. quê? Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando assim, cara, vai ser maneiro ter uma outra pessoa falando do Miló, né? É pra Uma falar pessoa... tudo? As verdades? Pô, pode falar. O que ó. veio antes? Pode falar. Não, porque eu falei aqui... Eu não sei se eu falei gravando, na verdade, né? Mas se eu não falei gravando, eu falo agora. Eu lembro que você falou assim uma vez, amor, você tá muito melhor do que um tempo atrás. Você lembra disso? Ah, mas eu lembro exatamente do porquê eu falei isso. Foi por quê? Foi porque é o seguinte. Em 1900... Não. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer um resumo. wrap-up. É. Um resumo aqui. Ela Evandro tá cheia ficou... desses termos. Eu Isso tô aí cheia dos não, termos. esquece. É porque Internacional, trabalha tá? com publicidade, Gestão irmão. internacional. É. Calma aí. Vamos muita calma. É o seguinte, estamos juntos há 17 anos e esse ano nós fazemos 10 anos de casado. O Evandro sempre foi um cara super alegre, super pra cima e tal. Em determinado momento da carreira dele, como jornalista, ele já não se sentia mais pleno, não se sentia mais completo. Acho que isso tinha a ver com o momento em que ele estava vivendo, as coisas que ele estava fazendo. E ele começou a ter muita dúvida, né? Assim, cara, eu faço isso mesmo? Eu tentei algumas frentes, não rolou. O que é isso? Porque eu acho que todos nós vamos ter esse momento. Se não chegou ainda, querido telespectador, É. vai chegar, né? Pode ter. A conta chega, mas ela chega, cara, ela pode ser pra sua vida pessoal, em vários aspectos, profissional, né? Sentimental, etc e tal. A sentimental dele tava bem resolvida. Já há bastante Sim. tempo. E a Por motivos profissional. óbvios. Por motivos óbvios, né? Vocês podem ver. E aí, a profissional, naquele momento, tava pesando. E eu sempre achei o Evandro muito bom no que ele... Qualquer coisa que ele estivesse fazendo, né? Sim. E aí, durante muito tempo, ele ficou na bancada. E aí, era uma coisa legal da gente comentar. Foram 9 anos fazendo um programa ao vivo, Todo sem dia. ler. Uou. Sem ler. Porque, para quem não sabe, de novo, existe uma coisa na televisão que chama teleprompter, que a gente chama de TP, que é uma câmera com um espelho onde o texto passa e o apresentador lê esse Exato, texto. O exato. Evandro era quem produzia. Ele terminava de produzir 6h30, 7 horas, 7h30, não lembro bem o horário. Mais da metade, assim, eu não produzia mais, não.
Tudo bem, mas o que a gente quer dizer é o seguinte... Eu ficava meio como editor-chefe ali, né? Vamos falar isso, falar aqui. Trocava muito com o Vini, que inclusive trabalha hoje. Tudo bem, mas era um stand-up que um repórter faz na rua de 30 segundos ou de 1 minuto, 1 minuto e meio, que você fazia durante quase 2 horas de programa. Sim. 9 anos fazendo ao vivo. Então eu achava aquilo o máximo, eu achava a desenvoltura do Evandro maravilhosa, eu sempre fui muito fã. Eu muito fã dele, ele zero fã dele mesmo. Então a nossa relação sempre foi muito assim, eu jogando Evandro pra cima e Evandro se jogando pra... Não, humilde, né? Muito humilde, artista, melancólico, é fogo. Enfim, aí naquele momento o Evandro sem saber muito e tal, enfim, saiu lá da HIT, ele foi dando uma melhorada e tal, ali no humor. Astral, a gente não pode falar aqui, né? Astral? Pode. Melhorou o astral? O astral, sim. Perdão, cristão. Aí o Evandro foi dando uma melhorada e tal. Enfim, corta para final do ano, metade do ano passado, né? Depois de pandemia, né? Vivemos um momento difícil, todos nós. Evandro começou a ter umas ideias e tal, várias ideias, e começou a explorar outros dons que ele tem, né? Porque ele é um homem de muitos dons. Sim. Aí começou a dividir, começou a fez essa cara de claro que é. Já não sabe? Fez uma cara tipo assim, tenho muitos dons. E eu sempre incentivando, falando, cara, não, é isso, vai. Aí Evandro começou a escrever muito bem. Aí começou a fazer umas coisas, aí pensamos numa coisa e tal. E aí o Evandro começou a ter, de novo, um sentimento de, cara, não sei. E eu pensando, cara, Evandro tem tanta coisa pra dar, tanta coisa. Porque na nossa área, como eu falei, né, a crise do jornalismo, da comunicação visual, do audiovisual. Né? Quantas pessoas você, Filipão, não conhece que tem uma câmera aí, que acham que são diretores de imagem, de tá TV. Doido. Câmera, acho que é fotógrafo. Diretor. Dirigiu um clipe. Meio clipe com celular. Aí é diretor. Tava cada vez mais pulverizada essa situação. Exato. Então, você se olhar num mar de não profissionais, você sendo um bom profissional, dá um desespero. Tu fala, vou fazer o quê então? Né? A gente entende que tem espaço pra todo mundo, mas se destacar realmente é difícil, né? E você, você é casado, né? Você é uma família, você quer ajudar em casa. Não dá pra se aventurar em qualquer coisa. Não dá pra se aventurar. E a nossa profissão sempre foi uma coisa muito importante pra gente. Impressionante como ela é parte. Cara, antes da gente ficar grávido e tal, a gente ainda vai sentir isso na pele. A minha profissão era a coisa mais importante pra mim. Meu casamento sempre foi muito sagrado, sempre foi uma joia. Mas, caraca, pensa num negócio que eu botava forças, que eu boto até hoje, né? Talvez eu coloque um pouco menos daqui pra frente. Mas, enfim, a nossa profissão sempre foi uma coisa muito forte pra nós. E gerava uma combustão, né? Uma realização com combustão. Super! Com razão. Ainda mais da nossa história, de onde a gente veio, onde a gente chegou. Quando a gente olha pra trás assim, a gente fala, meu irmão, andei, hein? Andei. E aí o Evandro vem, tô vendo Evandro em casa, pandemia, podcast. Fala, gente, o que é isso que o Evandro tá consumindo tanto? Eu, na época, estava fazendo Big Brother Brasil. Sim. Não estava tendo tempo nem de olhar a cor do cabelo dele, quem dirá de podcast. E eu vi que o Evandro começou a consumir muito podcast. Mas o Evandro tava numa vibe estranha ali, no astral esquisito, né? O mood não tava legal. O mood não tava legal. Ele já comentou aqui, né, no Miló outras vezes, né, que ele passou por momentos ali de crise. Assistam os outros episódios aí. De crise de ansiedade, temos 99. E contando. Sim, 99 contando. E aí foi quando ele veio com a ideia, falou, cara, eu acho que eu quero fazer isso. E de cara eu falei assim, não sei não. Eu não vou mentir, né? De cara eu falei, Evandro, não sei, porque a gente já tinha tentado outras frentes. E o Evandro hoje, ele me surpreende muito como empreendedor, né? Vocês dois são empreendedores, né? Eu sei que a história de vocês, em alguns pontos, ela se parece, né? Ela se convergiu pro Miló. Mas quando eu vejo o Evandro empreendendo hoje, fazendo as coisas que ele faz, me deixa muito orgulhosa. Não o que antes você poderia fazer não me deixasse, mas é porque no início eu falei, acho que o Evandro não vai ter fôlego pra suportar o que é empreender nesse ramo. Aí você pode me defender aqui, por favor. Eu sempre te apoiei. Sim, sim. Mas naquela altura do campeonato e o dinheiro que ia gastar pra ter que gastar, que teria que ser gasto pra concluir a missão, era um dinheiro que era da nossa família, da nossa vida, de
carro, ou viajar, ou fazer alguma coisa. E você também não tava no mood muito legal também. Eu também não tava no mood muito legal, porque eu tava eu falei, né, fazendo big, eu tava muito cansada, eu tava numa vibe de tipo assim, não... Não, amor, mas fala do Miló em si, assim, faz um balanço. Mas eu tô contando isso porque você me deu uma pergunta, você me jogou uma coisa muito aberta, que foi o seguinte, você está muito melhor. Sim, é porque eu ia introduzir pra você falar do Miló, tipo assim, você como alguém que olhando o Miló hoje, assim, o Miló tá legal, não tá? O Miló tem uma tá pegada legal, não tem? É um tem. conteúdo diferente pra quem consome conteúdo cristão, por exemplo. Tem, e ainda mais se as pessoas conseguiram entender. Se elas entenderam que vocês estão aqui abrindo as portas desse estúdio para pessoas cristãs de todos os tipos darem os seus depoimentos, contarem as suas histórias de vida, sejam elas conhecidas ou não, cara, isso é muito legal. Muito legal. Por isso que eu comecei falando, né, hoje. Falei, vocês estão cumprindo o propósito de vocês. Quando tu assiste, às vezes que você assiste, passa essa impressão? Passa quando assiste bastante. Quando Entendi. Você vê não vai dar pra saber. Mas se eu sou alguém que assinei o canal, né? Que ativei o sininho. E aí num dia eu vejo um psicólogo, no outro dia eu vejo uma banda, no outro dia eu vejo um pastor, no outro dia eu vejo uma... Até um bispo da Igreja Católica. Vocês trouxeram ateu aqui ainda não, né? Não, em breve. Ateu ainda não. Sabe? Porque eu me lembro, assim, de quando a gente começou a conversar sobre isso. Nosso próximo episódio, inclusive, depois desse daqui, vai ser com o Fragali. Maravilhoso. Confirmou, hein? Fragali e o Edivaldo. A gente vai falar sobre igreja e política. Meu Deus, imperdível. Isso é pauta, hein? Se prepara. Nossa, imperdível. Isso é e aí pauta, eu me lembro de que ali, nos primórdios ali do Miló, que vai fazer um ano em novembro? Novembro. Novembro O é bom, estúdio né? aqui já é daqui a pouquinho, outubro, né? Ai, é verdade. Mas o Miló a gente botou em novembro ou dezembro, o primeiro episódio? Cara, eu acho que foi novembro, mano. Foi novembro. Foi novembro. Tem que ver aí. Pra gente comemorar o aniversário decentemente. Então, assim, eu acho que porque eu tava dando esse panorama todo, né? Abrindo aqui nossa intimidade. É que porque não foi fácil. É porque não. Nossa, nem sei como eu falei essa frase, mas não foi fácil. Na verdade não tá sendo, né? Não tá sendo, mas assim, mas do dia que... permanecendo. É porque pra você tirar qualquer coisa do papel quando você não tem grana... É mais difícil. Nem que se compara. Você tem que ter uma força de vontade tão grande, mas tão grande de realizar, né? E nós dois temos várias histórias de momentos sem grana e que Deus realizou coisas que foram incríveis. Então a gente já tinha uma experiência com Deus de dizer assim, não, Deus embarca nas minhas, Deus gosta dos negócios que eu penso aqui. Só que, cara, você vai ficando adulto, parece que você vai tendo mais medo de fazer as coisas. Justamente por causa daquilo que a gente acabou de falar. Você não se aventura assim por qualquer coisa, né? E a gente tava num momento de tipo assim, vai ter bebê? Não vai? Vai viajar, não vai? Faça o quê? Planta uma árvore, escreva um livro. E acho que toda essa não se aventurar é que a gente tá conjecturando numa realidade... Ruim, né? Numa realidade do ruim, né? Porque quando a gente fala de propósito, isso muda, né? Muda a nossa perspectiva. Mas é difícil muito. Tudo que acontece, né? Nossa, é muito. Então, assim, fazendo esse balanço... Do dia que a gente... Não, vai ter o Miló. Vamos fazer com quem? Faz com o Filipão. E, deu certo, conversou. Aí Deus foi abrindo as portas. Vocês foram gravando, né, lá no outro estúdio. E aí, um passo gigante que foi ter aberto aqui e tal. E aí não se dobrarem. Porque aí também tem essa outra questão. Vocês são muito fiéis ao que vocês propuseram fazer. E eu tendo a dizer que... Porque sucesso é relativo, né? Mas o sucesso que vocês vêm tendo até agora, que só de vocês não terem fechado as portas, né? Porque, de novo, pra quem não sabe, é o Miló Podcast, mas tem o Miló Estúdio também. Miló Estúdio sobrevive de clientes, como qualquer outro empreendimento que lida com o público, né? É uma vitória muito grande. É um sucesso muito grande, né? Eu me lembro dos primeiros dias do Evandro falar, Deus, eu quero 2 clientes até o final do mês. Aí tinha 4, né? Umas coisas, vocês já vivenciaram muita coisa aqui. E quando eu falo sobre você ter melhorado muito, é que você se comporta de um jeito diferente hoje. Você tem as suas barreiras, eu sou casada com você, eu sei
quando você se aborrece, a linha que você tem que passar pra falar, se eu pudesse, eu ia mergulhar no sofá hoje e não faria nada, mas você tem que fazer porque o negócio é seu também. Eu imagino que o Filipão também tem esses dias todos, não é fácil, mas pelo fato de vocês não terem desistido, terem empurrado isso pra frente, falar, não, a gente vai fazer, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai fazer, a gente tem um propósito, e cumprido esse propósito, eu acho que é o que faz vocês chegarem até aqui hoje. Aí quando eu falo que você melhorou, não é só, tipo, o Evan tá alegrinho. Não é isso. Eu acho que as questões todas de ansiedade você vai perpassando, mas eu acho que, como jornalistas, como comunicadores, porque Filipão também é um comunicador, assim, te vi apresentando salada. Você é um comunicador. Pesquisem, gente, que isso é maravilhoso. Como comunicadores, lidando com as pessoas que vocês lidam, trazendo as pessoas que vocês trazem aqui, vocês sim... Evandro chega em casa assim, ó, cheio do que acabou de ouvir, aprendendo, sabe? E isso pro ser humano é muito maravilhoso, sabe? Você todo dia tem contato com duas pessoas diferentes, trazendo suas histórias, suas vertentes, sua fé é fortalecida, seu intelecto, né, melhora, você começa a ter... A gente vive igreja, né? Caramba! A gente vive igreja, que é relação, é troca, É a matéria-prima do cristianismo, é o ser humano, Desculpa, né? que tu tá percebendo que eu tô acelerando, né? Não. Tá percebendo? Então tá bom, é bom que tá normal, natural. Tá. Então. É porque daqui a pouco a gente vai ter que terminar. Você não mandou acelerar até agora, eu tô achando estranho. Vamos falar do teu atual trabalho? Vamos. É porque assim, isso é interessante, porque tem muito cristão, né, que chama Globo de Globolixo. E eu já falei algumas vezes aqui de hipocrisia, porque você tem todo o direito de não gostar de Globo, né? Sim. Mas se você fala que a Globo é lixo, que não é pra ninguém assistir Globo e tá passando um jogo do Flamengo que tu assiste, tu tá sendo hipócrita, tá, bebê? Ah, não, vou assistir só o Pantanalzinho aqui, a Juma, né? Vou assistir a Juma aqui, mas depois eu tiro. Irmão, se a Globo é lixo e você ligou nela, fazer o quê? Mas tem uma galera que tem pensamentos bem... A galera tem todo o direito de não gostar, né? Você tem todo o direito de não gostar, tá tudo bem você não gostar, mas tem uma galera muito agressiva, né? Assim, cara, se você acha que a Globo tá atrapalhando a construção da sua família, é só não ligar, né? Que tá tudo bem. Complicado, inclusive, essa afirmação, né? Porque você deixar como pai e mãe de família... Que uma televisão crie seu filho, né? Uma emissora crie o seu filho, ou que ela influencie dentro da sua casa, você já tá bem errado, né? Mas, enfim... as pessoas são muito agressivas. Eu tô há 4 anos lá. E eu posso dizer pra quem assiste, assim, é maravilhoso, sabe? Eu não quero sair nem tão cedo. Mas eu já ouvi pessoas me dizendo assim, queria tanto um trabalho, não sei o que e tal. Eu falo, me manda seu currículo, de repente. Essa coisa de currículo também é complicada, né? Mas enfim, manda seu currículo e tal. Mas você sabe, eu tô trabalhando na Globo, né? Né? Pagando bem, que mal tem. Mas eu falo assim, querida, é a maior emissora, segunda maior pedindo emprego, uma dessa, da né? América Latina, senhora. Como é que a senhora tá falando uma coisa disso? Pode ter algum chefe teu te assistindo esse episódio? Vou divulgar. Será que vai ter? Então... Bom, vamos supor que tem algum chefe teu assistindo, tá? Tá. Você falou que não pretende sair tão cedo, né? Vamos mudar esse discurso aí. Assim, não, eu gosto muito da Globo, né? Se aparecer alguma empresa me procurando e a Globo não me valorizar, eu saio. Mas se a Globo me valorizar, eu permaneço. Pois é. Chefes da Monique caso estejam assistindo, valorizem, né? Não, eles são bacanas, eles são gente boa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou uma mulher cristã, minha fé em nenhum momento foi abalada pelo fato de eu estar trabalhando lá. Eu convivo com pessoas maravilhosas, de todas as religiões, orientações, tudo muito diferente. E eu costumo dizer que eu me tornei um ser humano melhor depois que eu comecei a trabalhar lá. Porque quando eu estava dentro da minha bolha evangélica, tudo que eu falava era maravilhoso, tudo que eu falava era lindo, eu não era criticada, eu não era exortada, eu não era amassada, questionada em absolutamente nada. Você também não se relacionava tanto com o diferente, né? Eu entrei na Globo, no outro dia eu tava me relacionando com todas as pessoas mais diferentes de mim do mundo. Tinha 2 pessoas que se pareciam comigo, que eram cristãs, e aí tinha talvez ali um linguajar parecido, uma coisa do amém, sabe? Então, assim, eu me tornei um ser humano melhor. Mas, de novo, eu mantive a minha fé em Deus, né? Eu não me desviei
né? E a gente tava brincando aqui, que foi na hora que eu engasguei, tipo, eu não concordo com absolutamente tudo. Mas a gente não concordar com absolutamente tudo é saudável, né? Porque aí você não... Você tá bitolado, a pessoa... Se você tá numa igreja que você concorda com tudo, tá estranho também, né? Qualquer ambiente, né? Qualquer ambiente, esquisito. A gente que é casado não concorda com tudo. Não concorda com tudo, não concorda um com o outro, e é absolutamente normal. Mas assim, é um ambiente bacana, eu adoro o que eu faço, sou redatora, então eu sou redatora de branded content. Olha! Que é merchandising, tá? No final das contas é merchan. Vou fazer um episódio aqui só sobre os termos Branded... de quem trabalha branded content é legal, de quem trabalha com agência, sacou? É, agência, publicidade. Eu sou jornalista, mas já faz 4 anos que eu trabalho mais sendo publicitária que jornalista, né? Mas eu escrevo os textos que os apresentadores falam sobre determinadas marcas e crio também o conteúdo daquela marca dentro do programa. Então eu já fiz. Eu entrei fazendo Mais Você, fiz Popstar, falecido, fiz The Voices, né, o infantil e o adulto, The Voice Kids e o The Voice Mais. Não, The Voice Mais eu não fiz, que é o dos velhinhos, esse é mais recente. Fiz Big Brother, fiz o Mais Você, já falei, né? Fiz o Encontro também, um cadinho, e já faz um tempinho que eu faço o É de Casa, né? Então, assim, sempre convivendo com profissionais maravilhosos, pessoas respeitosas. É claro que tem um núcleo, né, de pessoas de mais alto escalão ali que a gente tem que lidar de uma forma diferente, mas eu fui muito atacada, voltando à sua pergunta, assim, muito atacada. E pra algumas pessoas eu não deixei barato não, sabe? Porque foi o que você falou, assim, existe uma hipocrisia. Imagina se eu trabalhar lá, eu vou ser obrigada a votar em A ou B, sabe? Você tem que saber conviver com o diferente com muito respeito. É só isso, sabe? De verdade. Nunca fui perseguida por ser cristã. Deixa eu desmistificar uns mitos aqui rapidinho. Ai, mas na Globo tem centro de macumba lá dentro, não? Ai, não tem um altar de macumba? As pessoas me perguntam isso o tempo inteiro. Se tem altar de macumba, se tem... Macumba, né? Usando o linguajar chulo aqui pra falar de religiões, enfim, que se utilizam dessas coisas pra fazer, enfim, seus rituais. Mas você tá parafraseando que uma pessoa pergunta pra você, não é o que você acha. Eu tô dizendo exatamente como as pessoas me perguntam. Exatamente. Mas não tem um altar? Não tem... Claro, não. Não tem. Não é possível que as pessoas... Tem muito mito, sabe? Sim. Eu imagino que, tipo assim, você tá num ambiente plural, né? No ambiente plural você tem o evangélico, que, meu irmão, antes de uma gravação, antes de um trabalho, se você quiser orar, você ora. Você tem um católico, e o católico pode ter uma imagenzinha que vai fazer o terço e tal. Tem a galera do olho grego. Exatamente. Pô. Você pode ter um bandista, o candomblessista, que vai fazer o ritual dele pra alguma coisa. Porém, estamos num ambiente profissional de trabalho que nada disso vai ser... Exato, mas tipo, ninguém vai ser condenado a nada, porque você não tá numa bolha que todo mundo é evangélico, que todo mundo vai ter o mesmo comportamento. Exato. Quando eu trabalhava na rede, todo mundo ia almoçar, uma galera parava antes de comer e orava. Quando você tá num ambiente plural, que você tem evangélico, católico, candomblessista, bandista, kardecista, quando você tem ateu, quando você tem agnóstico... Exato, ou você faz, o outro vai fazer o outro vai fazer o outro vai fazer o outro e amém, tá tudo bem. E aí eu te digo, nunca nada disso aconteceu perto de mim. Nunca. Até num determinado programa específico, que alguém falou, fulano de tal, passa aqui um defumador. Nem o defumador eu vi. Então, assim, não existe... Monique, mas você trabalha num ambiente só. É verdade, tem vários outros, tem cidades cenográficas enormes, mas é exatamente isso que o Evandro falou, assim, cada pessoa tem uma maneira de lidar com aquilo, só que todo mundo respeita, sabe? Eu de verdade, nunca fui... humilhada ou absolutamente nada disso por ser cristã. Eu é que fiquei constrangida do alto da minha sabedoria evangélica de conversar com aquelas pessoas e falar assim, caraca, aquela pessoa tem uma opinião muito diferente da minha. E ela tá errada? Por exemplo, é a opinião dela. Você já viu, por exemplo, quando um jogador cristão faz gol num jogo de futebol, ele vai lá, glória a Deus, eu não, é Deus e tal, sacou? Quem assiste essa imagem? O cristão, mas também o ateu assiste essa imagem, qualquer tipo. Tem um jogador que se chama Paulinho, que jogou no Vasco. Eu não sei onde ele tá agora, talvez o Bayer Leverkusen, não lembro onde ele tá. Ele é declaradamente, ou ele é um bandista ou candomblessista, não lembro. Ele faz gol, ele faz gesto, ele faz um gesto de... Que representa a religião dele. Exatamente.
Irmão, tem crente que reclama disso. Eu falo, mano, se você como cristão reclama do cara fazendo um símbolo que represente a religião dele, você dá o direito de alguém que é candomblessista, bandista, ateu, agnóstico, de reclamar quando um cristão fala glória a Deus. Exato, Sacou? mas eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós temos vivido hoje. O cristão tá achando que ele mora aqui, nessa terra, que essa terra é dele, que ele vai dominar, que todo mundo vai engolir e vai ter que respeitar e acabou. Nós temos visto que, meu irmão, essa bolha, quanto mais ela vai se abrindo, mais o cristão vai sendo exortado e confrontado. Peraí, quer dizer que você pode falar seu glória a Deus todas as vezes, e se eu quiser fazer o meu gesto XPTO, eu não vou poder fazer? Cara, é um lugar profundo esse. Total. Meu irmão, não é porque o que eu acho que é certo, Filipão. Eu sei quais são as coisas que eu acho que são certas pra mim. Exato. Que eu li de Jesus, da Bíblia, sabe, Jesus que eu amo, que eu sirvo. Eu sei quais são, mas eu não posso achar que o outro é obrigado a entender aquilo. Eu tenho que aprender a conviver, sabe? É a conversa que a gente sempre traz aqui no Miló. Não adianta o evangélico, o cristão, que se diz cristão, querer só conversar com iguais. Só se relacionar com iguais. Que era o que eu fiz durante muitos anos dentro da minha profissão. Exatamente, porque você trabalhava na profissão, mas não por uma escolha. Não. Tem pessoas que escolhem isso. Sim. E tem preconceitos. Eu tinha preconceitos. Eu escutei de uma convidada aqui. Vocês podem trabalhar em qualquer lugar, menos na Globo. E outra coisa, eu tinha preconceitos de denominação. Eu era de uma denominação que não se dava bem com outras denominações. Olha E isso, eu não gente. poderia conversar. Rixa gospel. Pô, total. Então, olha só como é que é tão grave o sistema. É grave. Aí é que a gente fala A sobre a palavra é essa, religiosidade. grave. A religiosidade, ela leva para um caminho que não fala sobre o que a Bíblia fala. Exato. Ela fala a religião, a religiosidade O homem acha que tem fala que ser. sobre as quatro paredes e sobre a correlação dos cristãos com cristãos, com filhos salvos, com pessoas eleitas. É aquela imagem do paraíso daquela galera que vai na porta. É aquela imagem ali. Total. Todo mundo convivendo em harmonia, com tigres, E se não elefantes, girafas, E se tudo não lindo. acredita no que você acredita, a pessoa Acabou. persona não grata. Não, E acabou. acontece isso. E Bem acontece isso complicado. consecutivamente. Mas E não olha, só no- é uma bênção na minha vida, vou concluir. É uma bênção. É o que traz, né, boa parte do sustento da nossa casa. Eu me orgulho muito, muito de estar lá. Não Tem quero que se sair, orgulhar mesmo. é uma empresa muito vasta, tem várias coisas para fazer. Então, se em algum momento eu achar que essa função ainda não me cabe mais, eu posso olhar para outros lugares, sabe? Eu tô tendo a possibilidade de engravidar, ter uma filha e ser amparada. Os meus colegas de trabalho são maravilhosos. Então, assim, é uma empresa que eu recomendo, né? Mas se você quer os crentes aí, não quer, é seu também. Qual o nome da sua filha mesmo? O nome da minha filha, Nalu. Que princesa. 4 letras. N-A-L-U. Nalu. Coisa linda, coisa Meu linda. amor, a gente tem que terminar. Tá bom. Mas vai ter outro, né? Não Vamos é fazer outro, terminar vamos fazer pra não ter mais. Vai ter outros e eu quero que... Foi muito legal. Você mas curtiu? passou Achou legal? rápido. Passa voando. Passou muito A gente tem rápido. 1 hora, eu acho. Eu achei que a gente fosse ficar falando de bem mais coisas aqui. Mas a gente pode voltar, né? Queria fazer um com Sara. Tem que ter agora um só com Sara. Depois uma com vocês duas. E eu e ela. Eu acho que só com ela não vai querer não, sabia? Não tem Mas problema, é eu bom volto. que você volta com ela. Eu volto, que eu não posso ter uma câmera ligada. Eu gosto. Beijo, meu amor. Muito obrigada, Obrigado. viu? Tamo junto. Meninos, vocês Fala são pra galera, ótimos. sou crente? A gente é crente? Eles são cristãos. Eu lamento decepcionar vocês. Meu marido é a pessoa que mais parece com Jesus que eu conheço. Então, Uou! é... Pastoreio tá funcionando em casa, Tá hein? Começa em funcionando casa. muito. A igreja funciona começa muito. lá na casa dele. É. Minha mãe tá aqui também. Vem aqui, mãe. Vem aqui, mãe. Dani. Vem cá, dá Vem cá aparecer rapidinho. Por onde que ela vem? Ou é melhor por aí. Por aqui, ó. Vem cá. Cuidado pra não derrubar essa câmera aí, meu Deus. Pode ser. Por aqui, pode Por ser. trás, fora. por trás, Você aí. consegue passar por trás. Primeira vez que a mãe tá vindo aqui no estúdio, É. conhecendo o estúdio do Miló. Linda. Olha aí, dona Janice, que é isso, mamãe? Vovó Janice. Vovó Janice. Manda um abraço pra galera no microfone aí.
Aí, ó, fala aí no microfone. Manda um abraço. Fala assim, beijo, pessoal, um abraço. Beijo, pessoal. Tá aqui, ó. Beijo, mãe. Obrigado por ter vindo. Maravilha. Achou legal o estúdio? Amei, adorei. Tá Amor, bom. adorou. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia. Beijo. Tamo junto. Até a próxima. Iu.